Aí, meu fera, voltamos agora para falar de molécula polar. Na outra aula a gente falou de molécula apolar. Então, o que são as moléculas apolares que a gente viu na última aula? São aquelas que o vetor resultante vai ser igual a zero. Então, as moléculas polares, o nosso vetor resultante não é um U, tá, galera? É um Mi, né? Eu não fiz no outro, mas é assim, ó. Mais ou menos assim. Diferente de zero. Como eu falei, vou dar uns macetezinhos para você identificar rapidamente se é uma molécula polar e apolar. Então, o primeiro caso aí, quando os átomos, quando forem moléculas bivalentes, o que são, bivalentes não, desculpa, quando forem moléculas diatômicas, O que é diatômica? Quer dizer que só tem dois átomos, como H2, O2, Cl2. Então, em moléculas diatômicas, ligado por átomos diferentes, é uma das condições para que a molécula seja polar. Por exemplo, olha só, se você tiver HCl, certo? HCl é hidrogênio ligado a cloro. Beleza? Então você tem aqui um vetor, você tem uma força empurrando esses elétrons para o lado do cloro. Tem alguma força contra essa força aqui, por exemplo, vindo de lá para cá, por exemplo, para anular ela? Não. Você só tem um sentido, uma direção. Então o vetor resultante aqui, ele é um vetor resultante diferente de zero, então a molécula ela é apolar. Por exemplo, também a gente pode fazer no NaCl. O NaCl, o cloro é mais negativo, ou seja, o ametal é mais eletronegativo que o metal, então tem um vetor resultante para lá, não tem ninguém para anular essa força, então o vetor resultante é diferente de zero. Eu gostaria de fazer uma observação bem bacana para você aqui, e muito importante, a observação do tio Sandrão. O NaCl, preste atenção, tá? A observação. Primeiro, HCl, isso aqui é uma ligação covalente polar. Não quer dizer que a ligação é covalente polar, a molécula vai ser polar, certo? A gente viu que ela pode ser apolar. Só que essa ligaçãozinha aqui é uma ligação iônica. Ah, você fala, você deve estar pensando, um aluno fera agora, que assistiu todas as minhas aulas, ele vai falar, Sandrão, mas o NaCl não é uma molécula. É, tem razão. O NaCl não é uma molécula, ele é um aglomerado iônico, né? Então a gente só pode considerar os compostos iônicos como as moléculas polares e apolares se eles estiverem no estado gasoso. Então preste atenção que o Sandrão falou aí agora. O que foi que o Sandrão falou? Que você só vai considerar os compostos iônicos como molécula polar e apolar se ele estiver no estado gasoso. Beleza? A mesma coisa vai ser para as interações intermoleculares, que a gente vai falar sobre elas, tá bom? Beleza, galera? Então, se você tiver compostos iônicos apenas no estado gasoso, aí você pode classificar ele como moléculas polares e apolar. Certo? Porque no estado gasoso eles estão mais distantes, né? Não existe aquela formação do retículo cristalino. Lembra que forma lá o cubozinho, quer dizer, no caso do NaCl ele forma um cubo, né? Beleza? Que os compostos iônicos eles são encontrados no estado sólido ou líquido, diferentemente dos compostos covalentes, que são moléculas, eles são retículos cristalinos. É a primeira condição. A outra condição, e depois fazer as observações, é o seguinte. Se o átomo central for da família 5A, 6A e 7A, e sobrarem pares de elétrons, geralmente a molécula ela é polar. E aí, Sandrão, faz um exemplo aí. Vou fazer um exemplo para você agora. Exemplo. NH3, amônia. A amônia, o nitrogênio é da família 5A, certo? Então, ele vai fazer 3 ligações, no caso da amônia, certo?
Aqui, ó. E aí você iria desenhar ela assim. Ou talvez assim, ó. Se fosse desenhar ela dessa maneira aqui, ó, fazendo um triângulo. Mas você vai ver em geometria que ela não é assim. O que que acontece aqui? Acontece é que, de maneira fácil para você entender, como o nitrogênio da família 5A, ao fazer as três ligações, ele sobra um par de elétrons, vai haver uma repulsão das ligações laterais. Certo? Essas ligações aqui que o Sandrão fez aqui, ó. Então, na verdade, ela não fica em linha reta, ela fica em formato de V. Isso já muda o vetor. Como, Sandrão? Olha só. Quem é o cara mais eletronegativo? Nitrogênio. Então eu tenho um vetor resultante para cá, um vetor aqui, um vetor aqui. Como essas duas ligações elas são em formato de V, você vai ter um vetor resultante aqui para cima. É como se eu tivesse o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma mesa aqui. Eu tenho um cara empurrando para cá e outro cara empurrando para cá com a mesma força. Essa mesa não vai andar. Mas vamos supor que os dois resolveram empurrar na vértice. Essa mesa vai andar nesse sentido, não vai não? Então é isso aí, galera. É o que acontece aqui na molécula. Toda vez que sobrar pares de elétrons, as ligações laterais você vai fazer em formato de V e aí você não vai errar. Mas você já aprendeu. Se sobrar pares de elétrons, a molécula é uma molécula apolar. Olhe, mas existe exceções. Sandrão vai fazer o aprofundamento daqui a pouco. Então, vetor resultante aqui, diferente de zero. A mesma coisa acontece na molécula da água, H2O. É até errado você desenhar a molécula da água assim, ó, porque o oxigênio sobra pares de elétrons. Se ele sobra pares de elétrons, eu não posso desenhar ele assim. Eu tenho que desenhar ele assim, ó. Sobra dois pares de elétrons. Eu não vou nem botar o outro ali embaixo. Então, as ligações laterais sofrem uma repulsão. E aí você deve perguntar para mim, por que uma repulsão, Sandrão? Porque lembre-se que tudo na natureza procura a estabilidade, porque lá você tem menor energia. Se a água, a sua forma de geometria é angular, como a gente vai ver em geometria molecular, é porque nessa configuração estrutural espacial é a que lhe dá maior estabilidade. Então, beleza, sobrou pares de elétrons, como sobrou aqui, ainda sobrou mais outra aqui. Você não vai fazer linha reta, vai fazer angular, e aí já mudou. Lembra do caso da mesa? Aí eu vou ter um vetor resultante aqui para cima. Vetor resultante diferente de zero, a molécula é uma molécula apolar. Ou, desculpa, uma molécula polar. Beleza? Então agora você já sabe quando é que é uma molécula polar, uma molécula apolar. Em moléculas diatômicas, átomos diferentes ligados entre si, porque tem diferença de eletronegatividade, poucas são as exceções, que nem vale a pena comentar aqui. Você vai ter, logicamente, uma molécula polar. E se o átomo central for da família 5A, 6A ou 7A, no caso aqui o oxigênio é 6A, você tem uma molécula polar desde que sobre pares de elétrons, porque se não sobrar, aí vamos ter que fazer a geometria deles e eu vou explicar por quê na nossa próxima aula nos aprofundamentos a essas exceções. Vamos lá? Fica aqui, não sai não.